Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui para mais uma entrevista. Dessa vez está conosco aqui um astro do futsal uruaraense, que é o Jean Alves, e que eu e centenas de outras pessoas, a gente é acostumado a vê-lo em quadra em momentos de disputa e sabemos da concentração que ele tem, mas sempre é bom para nós que somos fãs a gente saber um pouquinho mais daquela história na hora de um bate-papo. Jean, muito obrigado por nos receber e vamos aqui para esse bate-papo. Tudo bem contigo? Obrigado, Marinaldo. Eu que agradeço, né, o convite de vir bater esse papo com você, um ícone do nosso esporte. Eu costumo falar que é o poeta da crônica esportiva na região transamazônica. Pois é. O cara, quando vai falar de futebol e fala de uma maneira não só bonita, mas poética, né? É muito difícil encontrar. Então eu que agradeço o convite aí para o bate-papo. Beleza. E o que você quiser saber aí, o pessoal também tem curiosidade. Às vezes você vai fazer uma pergunta que muita gente tem curiosidade e não sabia. E eu vou tentar responder aqui, tá bom? Beleza. Nós estamos aqui nesse momento, utilizando aqui o cenário do Campo Pereirão. Estamos aqui dentro do espaço da primeira rodada da Copa Inverno 2022. É um campeonato particular organizado pelo Genivane Pereira Constantino e por 10 presidentes de clubes de futebol. Então, acontece esse campeonato desde o dia 22 de janeiro de 2022, aqui no Campo Pereirão, que fica 1 quilômetro a oeste da saída do perímetro urbano da cidade de Uruará. Jean, e nós estamos aqui com o plano de fundo de futebol, mas nós queremos aqui ir para a modalidade que é a paixão da sua vida, que chama-se o futsal. Exatamente. Então, para o pessoal que vibra com você, que te acompanha, inclusive já com você sendo credenciado dentro do profissionalismo paraense, a pergunta é: como é que a vida do Jean Alves recebeu o cruzamento da história do futsal? Como é que começou essa paixão, amigão? Fique à vontade. Eu acho que para toda criança começa lá na escola, né? Uhum. É porque a gente vai para a educação física é futsal. É onde você tem mais acesso para as educação física, é futsal. Começou ali, né? Aquela paixão de criança, futsal. E os campos de futebol na minha época era mais para adultos, não tinha aquelas competições para criança e tal, né, para juvenis. Então a gente ficava bastante no futsal. Futebol de campo foi mais depois da adolescência, né? Mas no início era futsal e foi ali que eu até lembro de ter visto você paixão. jogando futebol de campo pelo time do Juventude. Sim, inclusive no futsal eu comecei jogando como linha, né? Jogador de linha. Correto. Era muito habilidoso, tinha muita facilidade com a bola. Jogava na frente, era? Jogava, era um ala. Eu gostava de fazer gols. Aí... Direita, esquerda, como é que era? Ala direita. Isso. E aí, desde criança, essa paixão pelo futsal. E o futebol já veio já na adolescência, ali 15, 16 anos. Né? Tinha muita facilidade com os pés aí. E aí ficou mais acessível o futebol, porque os clubes adultos chamavam a gente, né? Via ali um garoto de 15, 16 anos se destacando, aí convidavam a gente. Aí também veio uma paixão por futebol, mas o futsal já é desde o início, desde criancinha mesmo, muito pequeno, nas educação física, né, das escolas. E a realidade de você ter ido para debaixo dos três ferros, como é que surgiu a oportunidade? Foi assim, eu já desde criança nas educação física, a gente gostava daquela coisa tinha uma brincadeira, é difícil ver as crianças jogando hoje em dia, mas era rebatida. Rebatida, você tinha que chutar, mas você também tinha que defender. Isso. Lembra dessa? Era muito comum naquela época. E aí você ia pegar, todos os meus amigos tinham aquela paixão, né? Chutava, mas também queria saber defender. Correto. Então eu criei aquela facilidade eu era habilidoso com os pés, chutava e como eu era muito rápido, muito ágil, já na linha, então eu passei a colocar isso também para o fato de ser goleiro, né? Então eu ia lá, chutava e tinha que defender. Então foi aí que criou essa paixão, assim, gol e linha também, né? E aí, quando eu virei adolescente, que foi quando eu virei goleiro, eu machuquei o tornozelo, jogando no futebol de campo, machuquei o tornozelo. Então pro futsal
ficava muito difícil eu jogar na linha, porque tinha muito contato, verdade, tem muito contato, né? Muito perto. Uhum. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ser goleiro de futsal e no campo eu vou jogar, porque o campo era maior, tem menos contato do que no futsal, né? Apesar de ter muito contato também, mas tem menos que no futsal. Então, pelo fato de eu ter machucado o tornozelo, aí eu resolvi virar goleiro de futsal, porque eu já tinha muita facilidade, né? Correto. E no campo eu jogava. Então foi aí. Beleza. Aí eu me tornei goleiro de futsal de verdade. Pois é, e aí desde as primeiras oportunidades que nós aqui em Uruará vimos, você se apresentando ali no ginásio Eduardo Nicolini, a gente observava que naquele primeiro momento, quando você ainda dividia espaço com o Robert, né, eram dois goleiros sensacionais, excepcionais, que a gente sabia que em algum momento não havia como vocês permanecerem os dois numa mesma equipe, porque não tinha como, né? E até que vocês resistiram muito, porque os convites, eles já aconteciam antes, né? E aí vocês estavam ali no time do Zacarias, né? Era o Ribeirense? Isso. Quando eu resolvi mesmo exercer mesmo a função de goleiro no futsal, o Zacarias me deu uma oportunidade, foi o primeiro que me deu a oportunidade, né? Correto. E aí já tinha o Robert lá, que era muito experiente, ele já havia, eu acho que 4, 5 anos já de competições e eu estava chegando, então ele me ensinou muita coisa também. Em alto nível, né, cara? Em alto nível, aprendi muita coisa com ele no Ribeirense, né? Principalmente a questão de pressão, né? De suportar a pressão. Era muito novo, mas o Ribeirense tinha uma torcida imensa e claro, o restante do município ia lá para torcer contra, né? Então desde novo eu já encarava esse tipo de pressão e foi muito bom para o início da minha carreira. E aí, como você falou, chegou uma época que não dava mais para os dois ficarem ali, né? Porque eram os dois melhores goleiros da cidade. Então, foi aí onde a minha carreira deu uma alavancada. Quando o Osiel do Boca Júnior me convidou para a equipe do Boca, né? O Dini estava saindo de lá. Que time ferrenho o Boca naquele. Cara, a gente foi campeão. Nós fomos campeões 6 títulos seguidos. Durante 4 anos, entendeu? É muito difícil, numa época muito difícil, cara, muito difícil de competir, porque os times tinham muito investimento, os grupos eram muito fortes, você podia trazer jogador de tudo quanto era lugar, era liberado. Enfim, era na época mais forte do nosso futsal, o Boca Júnior arrastou competições uma atrás da outra, e eu estava naquele grupo, fiz parte daquele grupo. E até hoje sou o goleiro, já que o clube encerrou as atividades, sou o goleiro mais vezes campeão lá dentro. Eu me recordo de uma vez, ainda voltando ao assunto de Jean e Robert, eu me recordo de um jogo que o adversário ele já não estava dando trabalho para vocês e parecia que vocês estavam começando assim aquele início da despedida, né, dos dois no mesmo time. Aí era tipo assim, o Robert ele permanecia de 3 a 5 minutos em quadra, você ficava se aquecendo, aí saía, entrava o outro e vocês fizeram essa troca, eu acho que umas 10 vezes durante o jogo. Cara, nesse dia, eu creio que vocês devam ter feito 2 gols cada um ou 3, porque era uma festa para se ver aquilo, e o adversário já estava comprometido com os jogadores de linha do teu time, e a cada vez que vocês faziam a substituição no gol, era um jogador a mais na linha, cara, e aquilo era fantástico de ver. Então, realmente foi uma fase assim que, para mim e centenas de outras pessoas, eu acho que por vezes você jogou na casa para se apresentar para 1000 e tantas pessoas, né? Em alguns momentos por aí, eu acredito que até na casa de 2000 pessoas, né? Porque eu faço essa pergunta levando em consideração a região. O Jean Alves, saindo do território uruaraense, chegou a se apresentar em quais outros municípios? Marinaldo, só voltando aí no início da sua colocação, realmente aquela época foi, eu acho que foi meu último ano no Ribeirense, e aí o Zacarias fez esse estilo, né, de tática, né, vamos dizer assim. Ele usava o Robert em determinado tempo, depois eu, para não ficar só um goleiro um tempo e um goleiro outro tempo, entendeu? Então os dois ficavam bem ativos, né, na partida. E aí foi uma tática do Zacarias que deu certo, inclusive a gente foi campeão daquela competição também. E ali eu me despedi, fui pro Boca e o restante é história. Mas voltando à última pergunta que você fez,
Eu já participei de competições em Placas, Rurópolis, Santarém, Medicilândia, essa última agora em Novo Progresso, um lugar que eu nunca tinha ido. Correto. Gostei bastante, competição muito forte lá, fortíssima, vários atletas Fortíssimo, né? de São Paulo, de Santa Catarina, Mato Já Grosso. é devido à proximidade com a Sim, a eu acho divisa de eu Mato acho que é Grosso? devido à facilidade que tem de chegada lá, né? A questão de Correto. asfalto, Aham. tudo, aeroporto, enfim. Mas quando você chegou lá, em Novo Progresso, o nome Jean Alves já era Já conhecido verbalmente? entre os atletas, né? Entre o Sim. povo não, porque eu nunca tinha ido Correto, lá, sim, mas sim. entre os atletas, graças a Deus, muitos de lá já me conheciam, e não é à toa que eu fui indicação de Correto. atletas que estavam no grupo, né? Legal, É, cara. aí já fui em Itaituba na Copa Ouro em 2010, joguei pelo 53 Bis, Exército Nacional, né? Brasil Novo, já fui campeão lá no ano de 2010. Medicilândia, já participei de competições, inclusive da equipe do município pelo Campeonato Paraense. Altamira, pela equipe de Altamira joguei em Vitória do Xingu, joguei em Anapu, joguei em deixa eu ver, joguei na Ilha do Marajó, lugar que eu nunca tinha ido, que eu tinha vontade de conhecer, fui lá na Ilha do Marajó. Que maravilha. Muito Isso bom foi lá. quando? Longe, 2019. É mesmo, Muito rapaz. longe, Não muito sabia longe. dessa não. Quase uma semana de barco. Maravilha, Mas foi muito cara. legal conhecer Lembra aquele lá o lugar. time que tu jogou? É a equipe de Melgaço, uma equipe muito forte, muito bom, legal. muito boa. A gente empatou em 3-3 lá, casa lotada, show demais. Céu, Uma noite espetacular. que maravilha. E Belém do Pará, que foi o lugar mais distante que eu fui. Uhum. Belém do Pará, a gente jogou uma semifinal do Campeonato Paraense. Eu já tinha falado aqui de antemão que você é atleta federado no estado do Pará, é isso mesmo, né? Sim, eu sou atleta federado, né, pela FEFUSP, que é a Federação Paraense de Futsal, e confederado pela CBFS, né, que é a FEFUSP é confederada à CBFS, e eu sou atleta da CBFS, Confederação Olha Brasileira só. de Futsal. E oportunidade para disputar uma divisão diferente já de porte nacional? Surgiu alguma ideia? Surgiu alguns convites, em 2020 surgiu alguns convites, né, bem ali no finalzinho já de 2020, quando estava encerrando ali a primeira onda, né, do coronavírus. Correto. Surgiu alguns convites, mas infelizmente por questão de trabalho, eu não pude participar, né? Porque Correto. Geralmente essas competições você tem que ir para a cidade onde o clube onde o clube se situa, né? E você tem que ficar ali durante 3, 4 meses. Infelizmente para mim não dava não deu de participar essa por esse realidade motivo. aí para encaixar com a tua vida particular. Questão né? de trabalho, família também, né? Beleza. Mas convite sempre teve, graças a Deus. O nome da escolinha de futebol que você é o treinador, a principal personagem aqui em Uruará, como é que é o nome? É a Escola de Futebol Raça, a minha escolinha de categoria de base. Como é que surgiu a ideia para se chegar a essa escolinha? É o que eu sempre falo para as pessoas, o meu sonho era ser jogador de futebol, né? A gente não teve aquela oportunidade, a cidade não dava aquela... Não tinha a oportunidade de fato da criança fazer uma base. Para se encaixar com o tamanho do sonho que você tinha para não teve como a gente fazer uma base como tem que ser, né? Crescer, disputar competições. E um dia sair para fora, na adolescência ainda sair para fora para tentar o profissionalismo em algum clube. Então surgiu daí. Aí eu me tornei adulto, comecei a estudar futebol e falei, bom, se eu não conseguir, mas eu vou fazer com que as crianças da minha cidade pelo menos tenham a oportunidade de fazer uma categoria de base bacana, de entender como é que é o futebol, de evoluir dentro do esporte. E aí na adolescência, quem sabe, eles, quando pintar a oportunidade, eles vão estar preparados. Aí foi daí que surgiu esse sonho e graças a Deus hoje eu tenho um projeto de futebol aí que está crescendo. Legal. Com fé em Deus vamos alcançar muitos sonhos ainda. Um projeto desse, ele tem o que? Tem um CNPJ? Ele é... Tem sim, tem que ser regularizado. Essa tem que estrutura ser, é legalizada, tem né? que ser, porque Isso. uma hora ou outra você vai precisar, né? Prestar contas, às vezes você vai atrás de um patrocínio, você tem que estar... Quanto mais legalizado, mais certinho você tiver, mais fácil de você conseguir, né? Apoio, conseguir patrocínio, enfim. Beleza. Nós estamos vendo aqui na imagem do plano de fundo, o time de vermelho aqui é o São João, né? Do seu João Moraes, e o de amarelo aí é o Oeste Pará. Do Raimundinho. Isso.
como a gente já tinha falado do começo, nós estamos aqui no espaço do Pereirão, onde está acontecendo a primeira rodada da Copa Inverno 2022, um campeonato particular organizado pelo Genivani e 10 presidentes de clubes. Nós estamos no domingo, dia 23 de janeiro de 2022, e o primeiro jogo dessa competição que está aí no plano de fundo aconteceu no sábado, dia 22. Jean, quando vamos... uma bandeirinha ele vai trabalhar daquele setor para lá. Isso, então tá. Eu vi umas postagens suas de que você estava no aeroporto com os rapazes, atletas. Aquilo eram jogadores que estavam ligados com a sua pessoa indo para um outro estado numa viagem de avião? Sim, eram meus atletas, né? São meus atletas até hoje, né? Uhum. Eles fizeram parte do início desse meu projeto que eu falei, da Escola de Futebol Raça. E daí a gente fez uma preparação com eles, né? Eu vi que eles tinham talento, porque você como profissional de futebol, você tem que analisar quem tem o talento, quem não tem, né? Isso, mas quem não tem o talento, você vai fazer outro tipo de trabalho com a criança. Mas quem tem o talento, você já tem que observar e já tirar ali fora a parte para fazer uma preparação diferenciada com ele. Foi o que a gente fez. Eu notei que os dois eram muito talentosos, um perfil de atleta incrível. Um moleque de 14 anos, estava com 1,88 m já de altura. Lembra o nome deles o agora? Raí e o Diemerson. Correto. O moleque Aquela viagem estava indo para onde, vocês? A gente estava indo para o Rio de Janeiro, para o Volta Redonda, para 10 dias de avaliação lá dentro do clube. Correto. Surgiu essa oportunidade junto com uma parceria, né, de um amigo meu lá de Volta Redonda. Maravilha. E aí a gente foi para lá, ficamos no alojamento do clube e eles passaram por esses 10 dias de avaliação. Correto. Lá dentro do Volta Redonda a gente pegou uma experiência muito grande, muito boa, que contribuiu para quando eles fossem em 2020, finalzinho de 2020, eles foram para São Paulo. E daí, graças a Deus, hoje os dois estão dentro de clubes lá. Um joga no Santo André, no São Bento, perdão, em Sorocaba. Sim. E o outro está no Comercial. Comercial? O famoso comercial que a gente escuta falando sobre bola. Exatamente. Maravilha, graças a Deus. cara. Os dois em categoria de base, um que sub-17 e outro sub-20. Beleza. Né? E aí, graças a Deus, com esse projeto aqui na minha cidade, eu consegui dar oportunidade a esses dois rapazes, né, de família humilde, trabalhadores. Isso. E sonhadores, né? Assim como eu, que sonhava em ser jogador de futebol, infelizmente não tive a oportunidade, não consegui. Correto. Os dois sonham até hoje, estão um passo aí a tornar realidade o sonho deles. Beleza. Jean, é claro que pra gente, deixa eu colocar aqui o meu cronômetro aqui para disparar, que eu vou acompanhar o tempo de bola correndo aí nos primeiros 45 minutos dos dois times que estão no plano de fundo. É claro que para a gente conversar um pouco mais sobre a sua vida esportiva, nós teríamos que dispor de um tempo maior. Sim. Eu estou satisfeito por você ter aceito bater esse papo conosco. E para essa finalização aqui, qual mensagem nas palavras do Jean Alves que você poderia direcionar principalmente ao teu público de alunos dentro do esporte e também às pessoas que são fãs do Jean? Qual é a mensagem cidadã que você poderia deixar para essas pessoas que estão aí adentrando a esse ano de 2022? Fique à vontade. Para todos, eu desejo um ótimo ano 2022, né? Que todos nós possamos realizar nossos sonhos, conquistar nossos objetivos, e o principal de tudo é ter Deus no coração, né? Fazer de tudo para o bem-estar do próximo, amar o próximo, né? Que as pessoas ao nosso redor estejam felizes também, né? Com a pessoa que nós somos. Falar para a criançada aí, para a molecada que chegar a ver esse vídeo, que eles nunca desistam do sonho deles, né? Que eles batalhem, que eles corram atrás, que eles se dediquem. E apesar de tudo, onde a gente mora, de todas as dificuldades, de tudo que a gente passa, mas o importante é que a gente nunca desista, né? Sempre batalhe, sempre ore a Deus para que as oportunidades apareçam, e quando a oportunidade aparecer, a gente tem que estar preparado, né? Beleza. Depende de cada um de nós. Claro. Pelas redes sociais, como é que esse público que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Face, pelo TikTok, pelo Kawaii, pelo WhatsApp, como é que encontram
o Jean Alves através das redes sociais? Das redes sociais, o meu Instagram é @Jean12futsal. Né? Eu tô com um canal no YouTube também mostrando a minha rotina de goleiro, minha vida de goleiro, cara, muito bom. As competições. Ainda vou fazer alguns vídeos aí viajando para o pessoal ver como é que o jogador de futsal amador viajando aqui na Transamazônica. Já mostrei alguns vídeos lá dos meus treinos, comparado a treinos de goleiros profissionais, fiz uma comparação legal. Então tem uns vídeos lá legais já. Montei agora o canal, é Jean12 Goleiros. Pelo WhatsApp também a gente queria o teu contato, se for possível. No WhatsApp é 93984 001962 e no Facebook é Jean Alves só. Aí tem a minha página lá, Jean Alves também, que é de goleiro, só mostrando minha vida de goleiro também. Sim. Que ela é conjunta com a página normal mesmo do Facebook. Aí já digita Jean Alves, já aparece lá as duas já. Você tem um canal aí pra muita gente inscrita, viu? Porque tinha muita gente que me pedia, né, pra ver assim, porque eu quero ver como é que é a questão das competições aí, porque o pessoal vê a nossa região, né, o pessoal de fora vê a nossa região como uma região carente, realmente, de fato, que a gente infelizmente. É verdade. E aí o pessoal sempre me pedia pra mostrar como é que é a região de vocês aí, como é que vocês treinam, como é que são as competições. Porque tem aquela competição aqui da Copa Ouro em Itaituba, correto, né, que é uma das competições amadoras mais fortes do Brasil. Correto. O pessoal tinha vontade de ver como é que são as outras competições nas outras cidades, né? E eu vou tentar mostrar esse ano aí, por onde eu for jogar, eu vou tentar mostrar como é que funciona as competições aí através do canal. Maravilha. Aqui conosco está um dos teus filhos, quem é ele? É o Gianluigi. Gianluigi. Chega aqui, vem cá, pai. Aparece aqui na imagem aqui. Dá um legal lá, pessoal lá. Olha aí, beleza. O nome dele tá vindo aí de um Gianluigi goleiro... é o goleiro da Itália, Buffon, Gianluigi Buffon. Não ficou legal? Ficou bacana. É um nome único, né? Acho que aqui no Brasil não tem, não. Aí eu coloquei Gianluigi Buffon. Beleza. Jean, muito obrigado mesmo por você estar conosco aqui, tá? E a gente espera ter a oportunidade de nos encontrarmos aí para falar sobre a nossa paixão esportiva por mais vezes. Tá bom, mestre. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado por bater esse papo. Eu espero que um dia a gente sente aí numa mesa redonda aí para jogar a conversa fora aí. Claro. Nós vamos abrir a sessão. Eu já fui bom disso. Tá bom, muito obrigado, viu? E para você de casa, que é o nosso web telespectador, estamos aqui através do canal Papo Legal com Marinaldo e temos as mídias de Marinaldo Santana Ferreira, que são Instagram, Face, TikTok, Kawaii, aí os stories do WhatsApp. Esperamos sempre contar com a web audiência de todos. Um forte abraço!